Ministério da Saúde, vamos analisar o que vai ser notícia hoje. O governo avalia a possível saída de Pazuello. A médica Ludmila Rajar, que inclusive já nos deu inúmeras entrevistas, vai recusar o cargo de ministra da Saúde. Essa informação vem por meio da nossa analista de política, Thaís Arbex. Ela era cotada para ocupar o lugar do ministro Eduardo Pazuello, que disse que não está doente e que não colocou o cargo à disposição. Larissa Alvarenga, tudo muda em alguns minutos. Nós começamos o dia aqui com a possibilidade de Ludmila ser indicada. De repente, já temos agora a informação de Thaís Arbex. E o ministro dizendo, não estou doente, meu cargo não está à venda, não. Por enquanto, ele nega, viu, Elisa, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Agora, ainda falando sobre esse encontro, né, que a doutora Ludmila esteve ontem com o presidente Jair Bolsonaro, o que se diz, né, o que se ouve ali nos bastidores, nas fontes do Palácio do Planalto, é que a doutora Ludmila acredita em certas diretrizes e o presidente Bolsonaro em outras, né? Então, não teve ali um consenso e, por isso, ela deve recusar então, o convite que não teria sido feito oficialmente ainda. Agora, o ministro Pazuello disse que fica no comando do Ministério da Saúde até que o presidente Bolsonaro solicite o cargo. Em uma mensagem postada na rede social por um assessor, Pazuello disse, abre aspas, não estou doente, não entreguei o meu cargo e o presidente não o pediu, mas entregarei assim que o presidente solicitar, fecha aspas. O avanço da pandemia, esses números alarmantes no Brasil, tem pressionado Pazuello a deixar o comando da saúde. O que pode acontecer nos próximos dias, o clima aqui em Brasília é dessa expectativa. O Pedro Teixeira já vai contar tudo pra gente, né, Pedro? É isso, Larissa. A gente abriu o novo dia trazendo a possibilidade de que a doutora Ludmila Rajar assumisse o posto de ministra da Saúde, mas como apurou a nossa analista Thaís Arbex, ela vai recusar o convite para assumir o ministério. De onde surgiu o nome da Ludmila? Ela tem o apoio dos partidos de centro. Inclusive, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, publicou ontem uma mensagem nas redes sociais dizendo o seguinte, abre aspas, coloquei os atributos necessários para o bom desempenho à frente da pandemia. Capacidade técnica e de diálogo político com os inúmeros entes federativos, instâncias técnicas. São exatamente as qualidades que enxergo na doutora Ludmila. Essa foi a fala do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira. A doutora, inclusive, participou do tratamento do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, e também do deputado Rodrigo Maia, quando eles foram infectados pelo coronavírus. Com essa possível recusa da doutora Ludmila, a gente volta um passo atrás para saber se, de fato, o presidente Jair Bolsonaro vai substituir o ministro Eduardo Pazuello ou se o ministro segue no comando da pasta. De qualquer forma, ontem o Ministério publicou uma nota dizendo que o ministro não tem nenhum tipo de problema de saúde. Essa foi uma possibilidade levantada neste final de semana, de que o ministro deixaria a pasta por um problema de saúde. O Ministério negou. E disse também que o ministro Eduardo Pazuello segue procurando ações de enfrentamento da pandemia do coronavírus. A gente vai seguir acompanhando todas as movimentações agora do presidente Jair Bolsonaro para saber se de fato ele vai procurar um nome para substituir o ministro Eduardo Pazuello no comando da saúde ou se o ministro segue no cargo para os próximos meses para tentar solucionar o problema da pandemia. Afinal de contas, a gente está numa crescente no número de casos e de mortes aqui no país. Eu volto com vocês nos estúdios da CNN. Obrigado, Pedro Teixeira, trazendo informações ao vivo, então, de Brasília, sobre toda essa repercussão da possível saída do ministro Eduardo Pazuello da pasta da Saúde no momento de crise agora, né? A gente sabe que a gente vive, nesse atual momento, o pior cenário da pandemia, de acordo com muitos especialistas. Nosso time de analistas já está aqui na tela. Basília Rodrigues, Igor Gadelha também aparecem aqui para a gente debater um pouco do que vai ser notícia hoje com os nossos analistas. Basília, acaba de chegar essa informação, então, a Thaís Arbex dizendo que a doutora Ludmila Rajar deve recusar essa proposta aí de ser ministra da Saúde. Ela tem um novo encontro, mais cedo você falou que ela tem um novo encontro hoje com o presidente Jair Bolsonaro, né? Vamos lembrar que ontem também ela esteve com o presidente Jair Bolsonaro numa reunião em que Pazuello, inclusive, participou, não é isso, Basília?
É isso, Kenzo, todo mundo que está aí ao vivo agora conosco no Novo Dia. A doutora Ludmila Hadjar, ela é um consenso na ala política, né? Já tratou vários políticos, seja no Congresso Nacional, ministros de tribunais superiores, até mesmo ministros de governo. O próprio Eduardo Pazuello recebeu atendimento de Hadjar quando teve coronavírus no ano passado. Mas ela não é um consenso, pelo contrário, é alvo de críticas na ala ideológica que muito interfere, influencia nas decisões do presidente Jair Bolsonaro, que ontem, após reunião com Ludmila Hadjar, lá no Alvorada, esteve reunido aí com seus assessores, interlocutores, para receber aconselhamento quanto ao nome de Ludmila Hadjar. Eu falei com alguns políticos que são amigos de Ludmila, não só porque foram pacientes, mas porque alguém da família também esteve em processo de tratamento com ela. A exemplo do deputado do Democratas, Elmar Nascimento, ele disse que afirmou a Ludmila que, sem carta branca, o melhor é que ela não aceite o convite para ser ministra da Saúde, a quarta ministra da Saúde em meio a uma pandemia no governo de Jair Bolsonaro. Mas que, se ela tiver independência, conte conosco. Aí eu perguntei, conte com quem? Conte conosco. O Congresso Nacional estará ao lado de Hadjar se ela aceitar este desafio. O nome dela é apontado como uma esperança, como alguém que pode levar a gestão da saúde, até aqui marcada por irresponsabilidade, incapacidade técnica, para um outro rumo. Fato é que o presidente pediu currículos, né? Ele vai conversar com outras pessoas que podem sentar, então, na cadeira de Eduardo Pazuello, apesar do ministro negar que ele continua ministro e hoje à tarde vai falar sobre a compra de vacinas. Igor Gadelha, lá no passado recente, pelo menos nesse ano de pandemia, nós vimos 2 outras vezes a discussão se o ministro da Saúde deveria ser um médico, alguém ligado, um profissional de saúde. Com que roupagem deve vir agora esse novo ministro da Saúde, se vier? Bom dia, Luciana, Basília, Kenzo e Elise, e a todos que acompanham o Novo Dia. Olha, a avaliação no Palácio do Planalto e o conselho dado por auxiliares presidenciais a Bolsonaro foi escolher um médico, um técnico para ocupar a pasta. Eduardo Pazuello, que é general do Exército, não é médico. O Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich eram médicos. O fato agora é de que o presidente Jair Bolsonaro está aí à procura de novos nomes. Ontem à noite ainda, a gente trouxe aqui no site da CNN que levaram até o presidente Jair Bolsonaro o currículo do cardiologista José Ramírez. Ele é professor titular do INCOR, Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, aí em São Paulo. O nome do doutor José Ramírez, ele é muito apoiado por alguns integrantes da chamada ala ideológica do governo e do Congresso e também por políticos aliados do presidente Jair Bolsonaro em São Paulo. Também estão aí bastante cotados, segundo eu apurei, o médico Marcelo Queiroga, que também é cardiologista, e o deputado federal Dr. Luizinho, que é médico, é presidente daquela comissão especial da Câmara de acompanhamento da Covid-19 e também foi eleito na semana passada presidente da Comissão de Seguridade lá da Câmara, que é quem comanda essa área da saúde. Eu conversei com o Dr. José Ramírez ontem à noite, ele me confirmou que sim, foi procurado pela assessoria do presidente Jair Bolsonaro para que enviasse o seu currículo. Há uma expectativa no Palácio do Planalto de que esses novos nomes se reúnam ou conversem com o presidente Jair Bolsonaro. Ainda hoje a gente vai seguir acompanhando. O fato é que aqui em Brasília o que houve? Houve aquele argumento de que o ministro Eduardo Pazuello estava doente, ele negou. O que eu apurei lá no Palácio do Planalto é que houve sim uma pressão muito grande do Congresso Nacional e de outros poderes para a troca do ministro Eduardo Pazuello. Essa pressão veio não só do Centrão, que é aquele grupo majoritário no Congresso, mas também veio de ministros do Tribunal de Contas da União e também ministros do Supremo Tribunal Federal.